Canoagem. Águas velozes. A canoagem começou em tempos remotos da humanidade. A canoa é o meio de transporte mais antigo na água. Existem indícios de canoas muitos anos antes de Cristo. A canoa é uma invenção indígena. No Canadá, os índios usavam a canoa para a caça, a pesca e a guerra. A palavra canoa vem da língua aruaque, falada pelos índios do Caribe e da Amazônia. Na Amazônia, os índios andavam em canoas em rios e corredeiras e no Caribe, no mar. A canoagem no mar é uma prática primitiva que sobrevive aos dias de hoje. A canoagem oceânica é também uma modalidade da canoagem moderna. O objetivo da canoagem de oceano é fazer um percurso no mar no menor tempo possível. Apesar de muito popular, a canoagem oceânica não faz parte dos Jogos Olímpicos. Na antiguidade, a canoagem no mar era praticada em várias partes do mundo. No Oceano Pacífico, da Polinésia ao Havaí,
o uso de canoas era muito comum. Para navegar pelo mar, os polinésios inventaram a canoa havaiana. A canoa havaiana também é conhecida como vaa, de origem samoa. Na canoa havaiana, remam até 6 pessoas. A canoa havaiana tem um apoio lateral para ajudar a navegação quando o mar está agitado. Também pode-se juntar 2 canoas para uma apoiar a outra. As canoas havaianas navegaram 3.000 anos antes de Cristo. No século XIX, a canoagem com canoas havaianas começou a ser praticada na Europa. No começo do século XX, foi fundado o primeiro clube de canoa havaiana no mundo. Atualmente, a prática de canoagem havaiana ganhou o mundo. No Brasil, a canoagem havaiana é recente, mas é muito popular. Uma bela encosta que une mar e montanha é um convite à canoagem havaiana. No Brasil, os índios usavam as canoas como meio de navegação em rios e corredeiras. As canoas eram feitas com um tronco de uma árvore. Com fogo, eles queimavam o centro do tronco para fazer a canoa. A canoa é uma embarcação leve que pode ser aberta ou fechada. A canoa é empurrada por uma pá de remo na água. Pode-se remar sentado ou ajoelhado. Nos dias de hoje, a canoa foi adaptada para a prática do esporte. A canoa é usada nas principais modalidades da canoagem. O caiaque também pode ser usado para canoagem. O caiaque tem origem esquimó.
Os esquimós usavam um pequeno barco fechado e remo de 2 pás. Antigamente, os caiaques eram construídos com a pele e a gordura da foca. No século XIX, o caiaque esquimó foi modernizado e construído somente com madeira. O primeiro caiaque de madeira ficou conhecido como Rob Roy. Hoje, os caiaques são construídos com fibra de carbono. No século XIX, a canoagem se torna um esporte. O primeiro clube de canoagem foi fundado em Londres em 1865. A canoagem pode ser praticada em rios, lagoas e em águas abertas no mar. As canoas podem navegar em águas calmas ou em corredeiras. Corredeiras de águas velozes, o canoísta tem que remar com força e precisão para vencer a força da água.
canoagem em corredeiras de rios é conhecida como slalom. Eu sempre tive essa paixão pela natureza, né? E a canoagem ela acaba me proporcionando isso, eu tá incluso na natureza, eu tá dentro realmente desse ambiente incrível, né? No Brasil a gente tem vários rios, corredeiras, então eu escolhi a canoagem por isso, pelo amor ao esporte, primeiramente, o amor por coisas diferentes e o amor pela natureza. Então juntou tudo e hoje eu sou apaixonado pelo que faço, inclusive pela canoagem slalom, que é um esporte diferente de todos os outros. A origem do slalom vem do esqui alpino. Para descer uma montanha íngreme de neve, os esquiadores inventaram a modalidade slalom. O slalom começou na Noruega. Slalom significa pista na encosta. Das montanhas de neve para os rios. O slalom foi adaptado para a canoagem. Os obstáculos, em vez de fincados no chão, como no esqui, ficam suspensos no ar. A canoagem de slalom apareceu oficialmente na década de 1930 com o primeiro campeonato na Suíça. Canoagem em águas brancas é o nome dado à canoagem praticada na modalidade slalom. Na canoagem slalom, a intenção é a mesma que no esqui alpino: descer um percurso em velocidade, contornando os obstáculos em zigue-zague. No slalom, é como se a canoa fosse um esqui, só que na água. Para não encostar nos obstáculos, o canoísta faz um verdadeiro balé na água. O objetivo da canoagem é ver quem é o mais rápido. Quando o atleta encosta no obstáculo, alguns segundos são adicionados ao seu tempo. O canoísta também perde tempo se não conseguir contornar ou perder o obstáculo.
A verdadeira dificuldade da canoagem é vencer a força do rio e não perder o equilíbrio da canoa. Quando você está se concentrando, é outra coisa. Você escuta o barulho da água, você sente a natureza, e isso faz que parece que te motiva. Parece que você fica mais centrado no que você está fazendo, mais motivado. A canoagem é um esporte de aventura. De canoa ou caiaque, o atleta fica sempre em contato com a natureza. Eu comecei em um rio natural, no meio do mato, e muitas vezes já aconteceu de a gente encontrar animais perto da pista. Muitas vezes quase aconteceu de pisar em cobra no rio que eu treinava, e era assim bem perigoso quando eu comecei, porque o Brasil, ninguém conhecia canoagem slalom, era só eu, meu pai, meu técnico, tentando inventar essa modalidade no Brasil, descobrir, depois começar a melhorar e começar a participar de competição. Mas esse contato com a natureza, isso de estar aqui no mato, vamos dizer bem rústico, no mato, e com os animais, e essa coisa de desbravar rios, pra mim é o que mais me faz feliz, é o que torna emocionante a canoagem. Foi por isso que eu me apaixonei. Os atletas mais experientes sabem usar a força das águas a seu favor. O canoísta tem que saber usar a correnteza e o remanso. A canoagem é uma prova de força e resistência física. O canoísta usa a força dos braços para remar. Diferente do remo, as pernas não são utilizadas. Se o canoísta se descuidar, pode acabar virando de cabeça para baixo na água. A canoagem é um esporte de risco. É um dos poucos esportes radicais que são disputados nos Jogos Olímpicos. Quando eu comecei, eu era muito nova. O meu técnico, o primeiro técnico da escola municipal, ele não tinha confiança de levar um atleta, que ele não tinha responsabilidade, que os pais não assinavam um termo de responsabilidade para jogar nas correntes. E aí foi quando meu pai falou, não, pode jogar ela, que eu garanto, ela sabe nadar, e eu tô aqui, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. E aí a gente foi desbravando um rio que chama Rio das Mortes, que é na minha cidade. E foi aí que eu, sem conhecer nada, sem experiência nenhuma, comecei a querer avançar o meu nível, o nível que eu tava ali. Eu não sabia fazer rolamento, que é se salvar sozinha no barco. E aí, como esse rio é um pouco perigoso, pelo menos pra mim, quando comecei, tinha muitas árvores e
e tronco assim no rio. E foi quando os meus técnicos e o meu pai saíram de perto e eu comecei a remar, tipo, como se não dependesse de ninguém. E aí eu virei o barco e fiquei presa por muito tempo embaixo desse galho. E aí eu não tinha ninguém para ajudar, eu não conseguia sair. Nossa, foi assim, muito ruim para mim. Foi uma experiência que me deixou, acho, muito nervosa e eu comecei a ficar assustada. Depois demorou até um pouco para eu voltar a remar de novo. E aí meu pai teve que me ajudar ainda mais com a natação. Mas foi assim para mostrar que era muito perigoso e tinha que ter muita consciência em qualquer lugar que a gente estivesse remando. A canoagem começou como esporte de demonstração nas Olimpíadas de 1924, mesmo ano da fundação da Federação Internacional de Canoagem. Nos Jogos Olímpicos de Berlim, a canoagem integrou definitivamente o programa das Olimpíadas. Em 1948, aconteceu a primeira participação feminina na canoagem olímpica. A modalidade slalom só integrou as Olimpíadas como esporte de demonstração em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique. Desde o início, o slalom teve participação feminina. O slalom entrou definitivamente para o programa dos Jogos Olímpicos em Barcelona. A canoagem continua nos Jogos Olímpicos até os dias de hoje.
primeira prova de canoagem em Olimpíadas foi uma prova de velocidade. A canoagem de velocidade é a modalidade mais tradicional. Nas provas de velocidade são usados o caiaque e a canoa. Tanto o caiaque como a canoa podem ser remados por 1, 2 ou 4 atletas. A canoagem de velocidade é realizada em águas calmas de rios e lagoas. A competição de canoagem olímpica é feita em 9 raias de 1.000 metros, marcada em diferentes distâncias. No Brasil, a canoagem moderna começou em 1940. O primeiro caiaque foi construído na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. José Wingen, um imigrante alemão, projetou e construiu o primeiro caiaque brasileiro, semelhante ao que se usava na Europa. A história da canoagem vai se meio que se misturando com a história da minha vida. Eu sou pedacinho dessa história, eu fico contente de ter sido um pedacinho. Com certeza vai vir outros atletas que estão construindo a história ainda. A canoagem teve um início tímido no Brasil. Apesar de uma grande extensão de rios e lagoas, a canoagem só ganha vida a partir da década de 1970. Por iniciativa de Leopoldo Ávila, chega ao Brasil o primeiro caiaque de fibra de vidro. No seu quintal, Leopoldo usou o caiaque como molde para construir mais de 200 barcos. No início da década de 1980, foi fundada a primeira associação de canoagem no Brasil, no Rio de Janeiro. A canoagem se tornou oficialmente uma modalidade esportiva. A primeira competição de canoagem no Brasil aconteceu nas águas calmas da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Aproveitando a estrutura do remo, a canoagem se desenvolveu. A canoagem se organizava como um esporte. No final da década de 1980, surge a Confederação Brasileira de Canoagem. Desde o início,
João Tomazini teve a missão de conduzir a confederação. A canoagem ela começa no Brasil como na era moderna, que foi vivida nos anos 80, através de um barco que vem desmontado da Europa, remontam ele aqui, tiram o molde e começam a produzir. A pessoa que fez isso é Leopoldo Dávila. A partir daí começam as associações locais a funcionar. O Rio de Janeiro, com a Associação Carioca de Canoagem, busca a legalização perante o governo da canoagem. Isso vai em 1983. Em 85, as associações aí, todas elas associações estaduais, fundam a Associação Brasileira de Canoagem em Vitória. Uma competição em Vitória, nasce a Associação Brasileira de Canoagem, ABC. Em 88, eu sou eleito presidente o segundo presidente da ABC, mas com a missão de transformar a Associação Brasileira em Confederação Brasileira. E o grupo que é eleito comigo na época consegue trabalhar e montar a confederação em menos de ano. Então, em 18 de março de 89, nasce a Confederação Brasileira de Canoagem, que começa, nesse momento, nesse ano, buscando o reconhecimento do governo federal e o reconhecimento do Comitê Olímpico. Então, a canoagem brasileira está afiliada ao Comitê Olímpico desde 1989. Apesar de recente no Brasil, a canoagem trouxe muitos resultados internacionais, conquistados por nossos atletas. Em 1992, o Brasil atinge o nível olímpico. O primeiro brasileiro a se classificar para as Olimpíadas foi Sebastián Coatrin. Eu comecei com uma grande brincadeira, com um grande desafio, porque na realidade eu tinha tido vários problemas com quase afogamentos. Eu morava na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, onde tem um rio maravilhoso, o Rio Doce. E eu comecei a gente sempre via notícias ruins de crianças com problemas, que tinham se afogado e tal. E meus pais sempre me proibiram de chegar perto do rio porque eu não sabia nadar direito. E, pô, numa dessas coisas de criança levada, né? Eu encontrei um amigo que tinha um caiaque e ele me ensinou, me jogou dentro do rio, eu aprendi a remar ali na hora, gostei muito. Depois, aos poucos, eu fui mostrando isso pro meu pai, a minha família começou me apoiando e no mesmo ano eu já comecei a treinar um pouco mais sério. Sebastián foi também o primeiro brasileiro a competir num Mundial e num Pan-Americano. Sebastián é um pioneiro da canoagem no Brasil. Das águas do Rio Doce, Sebastián saiu para competir em 4 Olimpíadas. Sebastián é um dos principais personagens da canoagem brasileira. O Rio Grande do Sul é o berço da canoagem no Brasil. Em seus rios, remaram os primeiros canoístas. Foi no Rio Grande do Sul que o Brasil sediou uma etapa do Mundial de Slalom, em Três Coroas. Com o crescimento do esporte, vieram as competições internacionais. O Rio Grande do Sul abriu seus rios para o mundo.
Em 1997, uma nova etapa do Mundial de Slalom foi realizada em Três Coroas. O Paraná também é um estado que acolheu a canoagem. Em 1998, aconteceu a Copa do Mundo de Canoagem. O Paraná também hospedou a Copa do Mundo e o Campeonato Mundial Júnior de Canoagem de Velocidade. Em 2005, o Brasil faz uma boa participação no Mundial de Slalom. Os campeonatos brasileiros de canoagem tiveram um aumento significativo de atletas. A canoagem cresceu rapidamente no Brasil. Naturalmente, os resultados começaram a aparecer. Surge um mito da canoagem mundial: Isaquias Queiroz. Nascido na Bahia, Isaquias começou a remar desde cedo. Na sua cidade natal, Ubaitaba, a canoa é um meio de transporte. A canoagem comecei em 2005, no projeto Segundo Tempo do Governo, na Bahia. Primeiro tempo no colégio, segundo tempo em algum esporte. Não tinha só como canoagem, como outros esportes como futebol, atletismo. Aí acabei escolhendo canoagem. E aí acabei me dando bem, né, nesse esporte e até hoje tô dando continuidade ao meu projeto. O ano de 2013 marca a história da canoagem brasileira. Pela primeira vez, um atleta brasileiro vence um mundial de canoagem. Isaquias é um fenômeno do esporte. Nossa, vencer um campeonato mundial acho que é uma coisa muito inesquecível, né? Porque você só vê ali pela TV os caras sendo campeão mundial, via em DVD, né? Vendo a canoagem assim no esporte, ver os campeões assim, né? Que eu nunca tinha visto pessoalmente. E quando eu fui no meu primeiro Mundial Júnior, paguei a medalha de ouro e uma de prata, foi muito legal. E também quando eu ganhei o Mundial Sênior em 2013, aí foi uma coisa inesquecível, né? Aí já sabia que eu poderia chegar no Brasil e ganhar uma medalha olímpica, né? E hoje esse sonho não está tão distante, né? Na canoagem de velocidade, Isaquias ganhou 3 mundiais em 2 categorias diferentes. Isaquias é o Pelé da canoagem. O Isaquias nasce de um projeto em 2007, do projeto com o governo federal Segundo Tempo Canoa Brasil.
Então nós estamos falando de 2007 a 2016, 9 anos. A necessidade de 5 a 6 anos para sair um atleta de destaque. Mas para isso você precisa aumentar a base, né? Então, se não fosse a cidade dele, Ubaitaba, praticava, já tinha canoagem como na veia. Era uma das bases da canoagem brasileira. Mas foi dentro de um projeto social que aparece o Isaquias. Foi dentro de um projeto social em Piraju que aparece o PP, Anderson e Charlinho. A questão de Primavera do Leste, onde aparece a Ana, é um trabalho do município. Então, a canoagem é um esporte do interior, isso eu tenho muito claro. São as pequenas cidades que a gente consegue dar essa atenção e esse apoio aos atletas. E é essa a nossa meta no projeto 2024. Na velocidade, Isaquias. No slalom, Ana Sátila. Não é só no masculino que o Brasil se destaca na canoagem. Com apenas 16 anos, Ana Sátila foi a atleta mais nova do Brasil a ir aos Jogos Olímpicos de Londres. Ana Sátila foi campeã mundial júnior de canoagem e ganhou 2 medalhas em Pan-Americanos. Eu comecei com 4 anos de idade no esporte, com o incentivo do meu pai. Eu era muito jovem, nem sabia muito bem assim como que era esse mundo. Eu não sabia o que eu queria para o meu futuro, mas ele desde criancinha começou a me treinar natação, que foi o primeiro esporte que eu tive contato. E aí aos 9 anos, esse clube que eu treinava com meu pai, um técnico de canoagem me conheceu e me convidou para começar a treinar. E na primeira vez eu já gostei muito, tipo, foi a vez que eu me apaixonei de vez pela canoagem. E era numa água parada, em um clube muito pequeno. A gente tinha poucas balizas, nem tinha como chamar de slalom, na verdade. Ele estava começando o projeto na minha cidade, Primavera do Leste, e foi aí que eu tive esse contato com a canoagem a primeira vez. Então, aos 10 anos, eu decidi parar a natação, que eu tinha começado com meu pai. Ele ficou muito bravo comigo, mas eu falei, não, pai, eu quero só a canoagem agora. É o esporte que eu mais me identifiquei, é o esporte que eu tô apaixonada. No Brasil, a canoagem começou na Amazônia, em tempos primitivos. A canoagem invadiu os rios do interior como um meio de transporte. Em tempos modernos, o sul do Brasil foi o grande polo da canoagem. Seja no mar, em rios ou lagoas, a canoagem conquistou o brasileiro. Das águas velozes surgiram verdadeiros heróis mundiais. A canoagem é um esporte nativo do Brasil.